Vamos que vamos, meu povo. Então, continuando aí nossa matemática brincadeira de criança. Terceiro ano, né? A gente vai a parte das revisões. Então, a gente vai revisar hoje as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Como é revisão, pessoal, a teoria vai ser simples, né? Porque são coisas que vocês já viram. Então, eu vou retomar aqui de maneira sucinta, de maneira bem básica. E o que vai ser mais interessante para vocês vai ser os exercícios do módulo depois que vocês vão estar fazendo. Então essa parte aqui da teoria é bem brincadeira de criança mesmo. Okay? Por isso que eu vou fazer até de maneira rápida. Acredito que o vídeo não vai ficar muito longo. Porque eu vou fazer um feijão com arroz e vai ficar bem interessante para a gente na hora de fazer os exercícios. Aí sim que fica interessante a brincadeira. Beleza? Mas vamos lá relembrar alguns conceitos aí, algumas definições. Fazer bem do básico lá, né? Então, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, primeira coisa, eu desenhar um triângulo retângulo aqui, né? Aquele velho padrão lá da oitava e do primeiro ano que vocês estudaram. Então, todo triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, né? Brincadeira de criança. Possui um ângulo reto. Aí, nesse triângulo, eu vou nomear aqui, o triângulo ABC, né? Triângulo ABC. E eu tenho aqui Azinho, Bzinho e Czinho sendo os segmentos aí, né? As arestas aqui que compõem o segmento de reta. Aqui. Beleza? Aí a gente estuda várias relações. Eu vou pegar esse ângulo aqui, esse ângulo, chamar esse ângulo alfa. A primeira relação mais famosa logo, né? Que é o velho pitch, né? Então, a primeira relação, vou colocar assim, relação 1, é o velho Pitágoras, né? Que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. No caso, a hipotenusa é sempre quem se opõe, né, ao ângulo de 90 graus. Sempre isso, né? Então, vou ter que A ao quadrado é igual a B ao quadrado vai C ao quadrado. Brincadeira de criança. Então, Pitágoras. Definição. Depois a gente começa a trabalhar com os ângulos, né? Aí começa a fazer as razões trigonométricas, né? Trabalhar com os ângulos aí. Definir um ângulo alfa qualquer. Então, a primeira relação que eu vou escrever aqui é o seno. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Seno de alfa. Por definição, a gente já viu que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Vou colocar isso aqui só para ficar legal o resumo de vocês, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Relação 1. Depois eu vou escrever com base no triângulo. Eu só vou escrever os conceitos primeiro. Então, cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a quarta e última relação é a tangente, que a gente, quando a gente começa a estudar lá, né, a gente fala que é a única relação que não envolve hipotenusa, né? Porque o seno depende da hipotenusa, o cosseno depende da hipotenusa e a tangente é a única que não envolve a hipotenusa, ou seja, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Com base no nosso triângulo, essas relações ficariam. Quem é o cateto oposto? Aí quando a gente começa a estudar lá, a gente faz o seguinte, eu sempre falo, destaca a primeira hipotenusa. Então a hipotenusa é o mais fácil de lembrar logo, porque é sempre quem está à frente do ângulo de 90 graus. Então a hipotenusa é o A, né? Então eu posso colocar aqui, ó. Então a hipotenusa é o A, né? E o cateto oposto, com base nesse ângulo, né? Então você pega no ângulo alfa. Então o oposto é quem está à frente, então seria B. Só brincadeira de criança, né? Isso lá na oitava, no primeiro ano, no início ali, se tornava uma certa dor de cabeça, assim, até a gente lembrar dessas relações. Tudo, não sabia o que era cateto oposto, não sabia o que era adjacente, complicava tudo na hora de escrever. Hoje vocês não fazem, vocês não estão assistindo esse vídeo dando risada, né? Mas vamos lá. Cateto adjacente.
Cateto adjacente é o Czinho sobre A. Então, né? C sobre A, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, continuando algo que eu estava falando aí, né? Toda dor é passageira, né? Você viu que isso aqui era coisa de outro mundo, agora é brincadeira de criança. Mas vamos que vamos. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó, o oposto é o B, o adjacente é o C. Então, B sobre C. Tranquilo, né? Beleza. Ó, dessas relações aqui a gente pode extrair algumas coisas legais. Antes de a gente ver a aplicação, de como é que isso funciona, vamos estender nossa teoria aí. Vou pegar essa relação 1 e brincar com ela. Vamos fazer algumas brincadeiras aqui. Peguei a relação 1, que é o velho Pitágoras. Vamos brincar com essa relação 1. Dessa relação 1, vou escrevê-la aqui, ó. Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Dessa relação 1, eu posso dividir ambos os lados aqui, né? Posso fazer isso, não altera nada, né? Vou dividir por A ao quadrado, beleza? Se conveniente, dividir tudo por o mesmo termo, ambos os lados, equilibra a balança, não tem problema, né? Se você dividir ambos os lados por A ao quadrado, eu vou ter aqui, vou reescrever, ó, A quadrado, vou dividir por A ao quadrado, B quadrado, vou dividir por C ao quadrado, por A, né? Desculpa, por A ao quadrado, e C quadrado eu vou dividir por A ao quadrado. Disso aí, A quadrado por A quadrado dá 1, né? B quadrado por A quadrado. Aqui, aplicando a propriedade de potência, né? Eu posso fazer isso aqui, né? Colocar tudo ao quadrado, dá no mesmo, né? Propriedade de potência, né? Mesma coisa aqui. Bonitinho. Por que eu estou fazendo isso? Se a gente analisar, fazer um comparativo dessa expressão com o que eu escrevi anteriormente, ó, B sobre A, ó, que legal, B sobre A é o seno do ângulo alfa, né? Então no lugar do B sobre A eu posso substituir pelo seno, né? Então aqui eu vou ter 1 igual a B sobre A é seno de alfa, né? Como B sobre A está ao quadrado, então vai ficar seno de alfa ao quadrado, né? C sobre A é o cosseno, então eu vou ter o cosseno ao quadrado de alfa. Isso aqui que a gente chama lá de relação trigonométrica fundamental, né? Que usa bastante isso aí. No primeiro ano da gente, a gente trabalhou o ano todo utilizando essa relação trigonométrica fundamental. Olha aqui, ó, a abreviatura, eu vou colocar. Relação trigonométrica fundamental, RTF. Beleza? Quer dizer que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre vai ser igual a 1. Okay? Se eu pegar exemplo só de aplicação disso, bem básico, só para a gente ver que a fórmula é verídica, né? Digamos que eu tenho um ângulo alfa 30 graus. Se alfa for 30, vou ter... Será que é válida a expressão? Será que se eu não pegar o alfa e substituir aqui vai dar igual a 1? A gente vai ver que faz, né? Só vamos fazer as continhas aqui. Seno ao quadrado de alfa. Então, seno, alfa é 30, né? Seno de 30. Tabelado, né? Aquela tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 abaixo de todas as raízes onde não tem 1. Então, vai ficar seno de 30 é meio, então vai ficar meio ao quadrado. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vamos ver se será que isso aqui vai dar igual a 1. Vamos verificar, né? Isso que a gente quer. Então aqui vai ficar 1/4 mais 3/4, né? Aqui vai ficar soma de frações, né? De mesmo denominador, conserva o denominador, soma o numerador. Então vai ficar 4 sobre 4 vai ser igual a 1. Brincadeira de criança. Então peguei um exemplo que a gente sempre vai acontecer. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre vai ser igual a 1. Beleza, né? Brincadeira de criança. Relembrou as expressõezinhas aqui. Fiz a trigonométrica fundamental.
Agora a gente vai continuar fazendo algumas análises aí, beleza? Vou apagar essa parte daqui, vocês dão pausa de vocês, fazem as anotações. Vou apagar aqui essa parte do trigonometria fundamental, acho que eu vou guardar para a gente vai fazer algumas brincadeiras com ela ainda aí. Tranquilo? Eu vou apagar aqui. Apagar aqui, ó. Ó. Além da trigonométrica fundamental, uma outra coisa interessante é os ângulos complementares. Vou colocar aqui como um item 5. Ângulos complementares. Complementares quer dizer que a soma sempre vai ser igual a 90. Então, se eu pegar um ângulo alfa mais um ângulo beta, se eles são complementares, a soma deles sempre vai ser igual a 90 graus. Vou botar esse beta aqui na minha figura. Então, eu tenho o alfa, vou colocar o beta aqui, ó. Alfa mais beta. Estou num triângulo retângulo, né? A soma dos ângulos internos sempre é igual a 180 graus. Então, alfa mais beta aqui tem que ser 90, né? Claro, 90 mais 90, 180. Por que eu estou falando de ângulos complementares aqui para o triângulo retângulo? O que a gente pode extrair de interessante dessa relação? Se eu tenho dois ângulos que são complementares, a gente pode brincar o seguinte, ó, se eu pegar aqui, ó, aqui eu tenho o alfa, seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Se eu escrever agora o do beta, o seno e o cosseno até então, vou trabalhar com seno e cosseno. O seno de beta, ó, seno de beta, beta cateto oposto, pela hipotenusa, né? Então ficaria C sobre A. Cosseno de beta, adjacente ao beta é o Bzinho sobre A, né? Por que eu fiz isso? O que a gente pode extrair de interessante? Ó, se eu analisar o seno de beta, fazendo um comparativo com o ângulo alfa, que eu estou pegando a relação pelo fato de eles serem complementares. O beta e o alfa são complementares. Então eu vou fazer um comparativo do beta com alfa, o seno de beta com alfa, o cosseno de beta com alfa. Então vamos ver se tem alguma coisa interessante que a gente pode extrair. Ó. Seno de beta, vou analisar aqui. Ó. C sobre A, tem alguma coisa aqui? Ó, C sobre A. Ou seja, ó, o seno de beta é exatamente igual ao cosseno de alfa. Isso é uma propriedade. Toda vez que tiver ângulos complementares, o seno de um vai ser igual ao cosseno de outro. Ó. O cosseno de beta vai ser igual ao seno de alfa. Isso é verdadeiro. Ó. Cosseno de beta, B sobre A. O seno de alfa, B sobre A também. Então a gente pode, ó, se dois ângulos são complementares, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. Seno... Ok? Propriedade. Isso aqui a gente utiliza em exemplos, a gente vai ver. Seno de um é igual ao cosseno do outro. Beleza? E a aplicabilidade dessas relações aqui, né? Dessas razões trigonométricas. A gente utiliza a tabela bem bonitinho. A gente vai ver isso em exercícios, em exemplos, eu vou fazer daqui a pouco. Só que a gente utiliza também o nosso famoso pulo do gato, né? Vamos lá. Então, vou apagar essa parte das relações aqui agora. Vocês já anotaram, deram a pausa de vocês, anotaram. Vou apagar esse aqui e a gente vai fazer outras análises aí. Vou apagar aqui. Vou apagar até o triângulo. Apagando. Vamos lá. Ó, vou fazer um exemplo aqui.
Imagine que eu tenho um triângulo retângulo, tem aqui um ângulo de 30 graus e então, as variáveis aqui x, y, y e z. Eu vou brincar com escrever esses lados um em função do outro. Vamos ver como é que vai funcionar aqui. Não coloquei numericamente, mas vamos brincar com variáveis e depois a gente vê numericamente aí. O que eu estou querendo dizer. Primeiro detalhe, pessoal, quando a gente vai fazer problemas igual em triângulo retângulo, o legal da história é sempre trabalhar com os ângulos logo, descobrir os ângulos, né? Então, 90, 30, como a soma sempre dá 180, o daqui de cima vai ter que ser 60 graus, né? 30 e 60 no triângulo retângulo sempre anda junto. Se eu aparecer de 30, o outro vai ter que ser 60. Se tiver um de 60, o outro vai ter que ser 30. Triângulo retângulo sempre vai acontecer isso, né? Beleza. Aí digamos que eu queira descobrir o valor do y primeiro. Vou descobrir o valor de y. Eu vou descobrir esse valor de y, eu vou trabalhar sempre em função da hipotenusa, beleza? Em função da hipotenusa. Então, o y em relação ao ângulo de 30, ele é o cateto oposto e o z é a hipotenusa, né? Então eu poderia fazer o seguinte, o cateto oposto pela hipotenusa, a relação é o seno, né? Eu poderia fazer que o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Só que seno de 30 é meio. Meio é igual a y sobre z. Daí, se eu quiser escrever o y em função do z, ou seja, descobrir esse lado, esse cateto em função da hipotenusa, como é que vai ficar? Multiplicando aqui. Ó, aqui eu posso fazer meio vezes sistema, né? Posso fazer o cruz-credo, né? Cruz-credo aqui bonitinho. Quando eu for fazer o cruz-credo, vai ficar 2 vezes y. Aí eu vou ter uma multiplicação, um produto. Como a ordem dos fatores não altera o produto, ó, e aqui o z vai multiplicar para cá, né? Então vai ficar assim, ó. Z. Ops, fica mais. Eu quero escrever o y. Eu posso mudar essa ordem aqui, né? Posso mudar essa ordem? Ficaria assim. Não vai ficar nem legal a brincadeira. Eu vou fazer o tradicional mesmo, que senão não vai ficar tão interessante não. Vou fazer 2y é igual a z, né? Multiplicando a cruzada aqui. Então eu vou ter que y é igual a z sobre 2. Beleza? O que é que eu quis dizer com isso? É aquela ideia lá, ó, que a gente já fez várias vezes. É o pulo do gato aqui que eu escrevi em termos de variáveis. Toda vez que tiver um ângulo de 30, quem se opõe ao ângulo de 30 corresponde à metade da hipotenusa. Por isso que eu não quis colocar logo o valor numérico, porque ficaria parecendo que só vale para aquele número. Eu coloquei um z, quer dizer que vale para qualquer comprimento, qualquer valor. Então, recapitulando, o pulo do gato, né? O lado que se opõe ao ângulo de 30 corresponde à metade da hipotenusa. Y é igual à metade da hipotenusa. Beleza? Vou trabalhar aqui agora com o cosseno de 30. Melhor. Pegar o de 60, né? Que a ideia do 30 a gente já sabe, né? Que está oposto ao de 30 corresponde à metade da hipotenusa. E o de 60 tem alguma relação com o de 60? Tem, né? Como é que a gente faz? Eu vou fazer a seguinte análise. Quem é que está oposto ao ângulo de 60? É o x, né? Eu poderia, ó, oposto pela hipotenusa. Vou fazer seno de 60 é igual ao oposto pela hipotenusa. Só que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Igual a x sobre 2. Fazendo o cruz-credo, 2x é igual a z raiz de 3, né? Multiplicando cruzado aí. Então eu vou ter que x é igual a z raiz de 3 sobre 2. Ou seja, em outras palavras,
O lado que se opõe ao ângulo de 60 corresponde à metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Beleza? Então aqueles pulos do gato que a gente já estudou, estou só relembrando aí, reescrevendo para a gente relembrar. Quem se opõe ao ângulo de 30, metade da hipotenusa. Quem se opõe ao ângulo de 60, metade da hipotenusa vezes raiz de 3. É o que está aqui. Vou apagar esse lado de cá para a gente ver o de 45. De 45 aqui. É legal também. Para o ângulo de 45, no triângulo retângulo, é claro, né? Aqui. Aí imagine que eu tenha 45 graus. Primeira análise que a gente faz dos ângulos sempre, né? Como eu falei, ó. Outro aqui. Esse aqui é 45, o outro vai ter que ser 45 também, porque a soma dá 180, né? Então, aí de cara você já diz, ó, dois ângulos iguais, triângulo isósceles, né? Dois ângulos iguais, dois lados iguais também. Imagine, se aqui for x, aqui também vai ter que ser x. Porque esse triângulo é isósceles. Aí, imagine que eu chamar o lado de cá de y. Eu posso escrever y em função de x. Como? Pensa na seguinte análise. Ó, como aqui é 45, a gente faz o seguinte, ó. Pensa, relembrar aqui, é um quadradozinho. Quando eu pego um quadrado, que eu faço a diagonal desse quadrado, a diagonal é como se fosse uma bissetriz. Como se fosse não, né? É uma bissetriz. Ou seja, divide esse ângulo de 90 aqui em duas partes iguais. Então aqui é 45 e aqui também é 45. Aqui é um quadrado, né? Ângulo 90 graus. Aí esse triângulo fica exatamente semelhante ao de cá, né? Semelhante. E como eu tracei a diagonal de quadrado, a gente já sabe, fazendo, se você chamasse isso aqui de um quadrado de lado L, se eu utilizasse Pitágoras, eu poderia escrever essa diagonal aqui, que eu vou chamar de D, em função de L. A gente já viu que diagonal é o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Diagonal de quadrado é o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Como esse triângulo de cá de cima ele é semelhante a esse, né? Esse y é como se fosse a diagonal de um quadrado. Então toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, um dos ângulos for 45, o outro também vai ter que ser 45, a hipotenusa vai ser igual ao cateto vezes a raiz de 2, ou seja, y é igual a x vezes a raiz de 2. Porque a hipotenusa é equivalente à diagonal de um quadrado. Beleza? Brincadeira de criança, né? Então a gente viu alguns detalhes para relembrar. Eu acredito que você está dizendo, eu já sabia isso. Se já sabia, ótimo. Se quem estava meio assim para relembrar, né? Algumas coisas, os pulos do gato principalmente. E agora eu vou trazer dois exemplos aqui só para a gente ver a aplicabilidade. Depois vocês vão fazer exercício, né? Vamos lá. Vou sair da frente, vocês vão dar pausa e vou apagar e vou voltar com dois exemplos aí. Beleza? Então vamos continuando aí, pessoal. Dois exemplos aqui, né? Ó, primeiro exemplo 1, coloquei um triângulozinho. Ele diz que RS é 100. Ele quer saber quanto vale PQ. Então, anotar as informações aqui, né? Ó, RS 100. Então, esse pedacinho aqui é 100. Quanto vale PQ? Chama aqui de X, né? O PQ eu vou chamar de X. Brincadeira de criança. Primeiro, como eu falei, pessoal, sempre trabalha com os ângulos. Então, se esse ângulo é 60, aqui vai ter que formar 180, né? Então esse aqui vai ser 120, né? Esse daqui de cima, ó, aqui é 150, então aqui vai ter que ser 30, né? Aí eu já matei, ó, 30, 30. Brincadeira de criança. Dois ângulos iguais, triângulo isósceles, eu vou ter dois lados iguais. Então, esse daqui também vai ter que ser 100, né? Ó, 30, 30, como aqui era 100, o de cá de cima também vai ter que ser 100.
Valeu? Brincadeira de criança, né? Descobri o x. Ó, aí eu tenho esse ângulo de 60, né? 60, aqui esse triângulo é retângulo, né? Esse triângulo, ele é retângulo, então aqui é 30, né? Aqui é 30. Aqui é 30. Então, x está oposto ao ângulo de 60. Aí pela regrinha lá, o lado que se opõe ao ângulo de 60 corresponde metade da hipotenusa vezes raiz de 3, né? Então, esse lado daqui, x é igual a metade da hipotenusa. A hipotenusa é 100, então vai ficar 50 vezes raiz de 3. Beleza? Quem se opõe ao ângulo de 60 corresponde a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. A hipotenusa é o 100. Brincadeira de criança, né? Então não precisa, eu poderia aplicar aquela relação aqui, cateto oposto, hipotenusa, fazer o seno e tal, ou então aplicar uma tangente, entendeu? Cosseno, na realidade. Aplicar as relações, armar a expressão bonitinha, daria mais trabalho, e pelo pulo do gato saber mais rápido, né? Então, brincadeira de criança aí. O de cá, determine o perímetro do triângulo ABD. ABD. Então eu tenho que saber quem é x e y aí, né? Para calcular o perímetro, que é a soma dos lados. Então vamos lá. Ele deu que aqui dois lados é x, né? Aí a gente já conclui, ó. Se eu tenho dois lados iguais, vou ter dois ângulos iguais, né? Como o triângulo é retângulo, os outros dois vão ter que ser 45, né? Já posso concluir então que o y, a gente viu que no triângulo retângulo, quando tem um ângulo de 45, a hipotenusa corresponde à diagonal, né? Como se fosse diagonal de quadrado. Então, o y vai ser x vezes raiz de 2. Tá? A primeira informação que já dá para extrair. Vamos tentar descobrir o x, então. Ó. O x, pessoal, podemos aplicar aqui. Ó. Eu tenho esse lado e tenho esse lado todo aqui, né? É um triângulo retângulo, o triângulo grandão ACD. Então, eu posso aplicar a tangente ao cateto oposto pelo adjacente. Tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é x mais 10. Aí vai ficar tudo em função de x, eu vou descobrir o valor de x. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? X mais 10. Então, eu vou ter 3x, fazendo as continhas, cruzado aí, é igual a raiz de 3x mais 10 raiz de 3. Fiz a distributiva já. Isso vai passar para cá, o raiz de 3x, voltar ao x já é evidência. Vai ficar 3 menos raiz de 3, porque mudou de membro, é igual a 10 raiz de 3. Esse 3 menos raiz de 3 vai passar dividindo. Vai ter x é igual a 10 dividido por 3 raiz de 3. Beleza? Então, racionalizando agora, ó. 3 mais raiz de 3. 3 mais raiz de 3. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 30, né? Mais 10 raiz de 3, né? 10 vezes 3, 30. 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3. Embaixo é quadrado da diferença, né? Ou melhor, diferença de quadrados, né? Eu posso fazer 3 ao quadrado, 9 menos 3, né? Quadrado de 1, 9 menos 3, que é o raiz de 3 ao quadrado. X vai ser igual a 30 dividido por 6. Beleza? Então, x, posso simplificar tudo por 2, né? Por 2 vai ficar 15 mais 5 sobre 3, né? Simplifiquei, dividir tudo por 2.
colocar o 5 em evidência. Vai ficar 5, 3, mais raiz de 3. O 3 aqui embaixo, né? Beleza aí? Aí encontrei o x, consequentemente, o y vai ficar isso vezes o raiz de 2. 5 terços, que multiplica 3, raiz de 3 vezes raiz de 2. Aí é só fazer as continhas, beleza? Vou deixar para vocês finalizarem. Aqui é o perímetro, mas vai ficar tudo em função de raiz de 3 vezes raiz de 2. Não vai dar para encontrar um resultado bonitinho não, beleza? Eu peguei os valores aleatoriamente. Mas deu para entender aí, né? Encontrei o x, encontrei o y. Aí o perímetro vai ficar 2 vezes o x mais o valor do y. Valeu? Então, deixar para vocês finalizarem as contas, vocês fazerem o exercício do módulo. Só foi para a gente relembrar alguns conceitos aí. Valeu, valeu. Até a próxima.